Bom dia. Na aula de hoje iniciaremos nosso estudo de geometria espacial, falando um pouco sobre os poliedros. Até agora nós temos focado nosso estudo nas figuras planas, que são as figuras que pertencem a um plano, né? Todas elas estão contidas no plano. Temos alguns exemplos. Te damos o retângulo, o trapézio, o paralelogramo, o triângulo, o círculo. Todas essas figuras você consegue colocá-las inteiramente na folha de papel, num plano. Nós iremos tratar de figuras agora que você não consegue, você até representa, faz uma representação delas na folha de papel, mas elas não podem ficar todas contidas numa folha de papel, porque elas são figuras em 3 dimensões, certo? Elas se caracterizam por isso, não existe um único plano contendo todos os seus pontos. Então, o que vem a ser poliedros, né? Do latim, palavra poli, muitos, e edro, face. Então, são figuras tridimensionais formadas pela união de polígonos. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles vértices, arestas e faces. No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas, chamadas de corpos redondos. Então, está aqui um conceito simples, um conceito introdutório. O poliedro vai ser uma figura tridimensional com várias faces. Essas faces são polígonos. Então, os elementos são as faces, são os polígonos que formam a superfície do poliedro. As arestas são os lados de cada face do poliedro, aquelas linhas, as linhas que formam a figura. Vértices são os pontos de encontro das arestas, os cantos, certo? Aqui nós temos uma figura para ilustrar os 3 elementos, a face, polígono, no caso aqui tem 2 polígonos que formam esse poliedro, tem um retângulo na lateral e na parte de cima e na parte inferior nós temos um pentágono. Então são esses 2 polígonos que compõem as faces desse poliedro. Os vértices são os cantinhos, os pontinhos, que é onde são as arestas se encontram, e as arestas são essas linhas aqui, que são os lados de cada polígono desse. Se você pegar uma face dessa aqui, é um retângulo, os lados desse retângulo serão as arestas. Vamos ver alguns exemplos. Então, esse poliedro aqui ele terá 5 faces, 4 nas laterais e uma na parte inferior. Arestas, 8. Também nós temos 4 nas laterais e 4 embaixo. E vértices, 5. 1 aqui em cima e 4 embaixo. Mais um exemplo. 6 faces, 4 nas laterais, 1 em cima e 1 embaixo. Arestas, 12. Temos 4 em cima, 4 nas laterais e 4 embaixo. E vértices, 8. 4 embaixo e 4 em cima. Esse aqui também são 6 faces, mudou um pouco o formato, mas as arestas são 12 também, assim como os vértices são 8. Esse aqui é um pouco mais trabalhoso de contar, 10 faces, 4 na lateral aqui, 4 nessa lateral de baixo, 1 em cima e 1 embaixo. Arestas, 4 no topo, 4 aqui na lateral, temos mais 4 aqui, mais 4 na lateral de baixo e lá embaixo, na parte inferior, temos mais 4, dando um total de 20 arestas. Vértices soma 12. 4 em cima, 4 no meio e 4 embaixo. Não são poliedros os corpos redondos, como já tínhamos dito no conceito de poliedros. O cilindro, o cone e a esfera não são poliedros. Nomenclatura. De acordo com a quantidade de faces, eles recebem nomes. Se tiver 4 faces, é um tetraedro. Se tiver 5, pentaedro. Se tiver 6, hexaedro. E assim por diante. Aqui nós podemos visualizar alguns dos mais comuns. O tetraedro, o icosaedro, o dodecaedro, o heptaedro e o octaedro. São as representações de alguns deles.
Poliedros convexos e não convexos. Assim como na geometria plana nós falamos um pouco sobre isso, um polígono convexo e um polígono não convexo, na geometria espacial nós também temos essa distinção, tá? Um poliedro é convexo quando todo segmento de reta que liga dois pontos quaisquer desse poliedro está inteiramente contido nele. Então, dois exemplos de poliedros convexos. Esses dois aqui, qualquer pedacinho de reta que você colocar, qualquer dois pontos que você colocar dentro do poliedro, você consegue ligar eles e essa reta ainda fica dentro do poliedro. Mesma coisa, parecido na verdade com o que nós vimos na geometria plana. Então, você marcar dois pontos dentro da figura, quando você ligar elas, esse tracejar, essa linha vermelha ainda permanece dentro da figura, não importa a forma como você escolha. Aqui são alguns exemplos de poliedros que não são convexos. Esses dois casos aqui existem pontos que, se você escolher, quando você ligar, não vai estar contido na figura, tá certo? Então, se existir um segmento que fique fora da figura, ele já deixa de ser convexo. Bom, então, esses dois aqui não são convexos. Você vê que tem pontos que você liga onde não fica dentro da figura. Vamos ver alguns exercícios. Observe a representação de alguns sólidos. Quantos desses sólidos podem ser classificados como poliedros? Com as definições que nós vimos, temos apenas três, né? O polígono B, C e o D, né? Apenas o cone aqui não vai ser poliedro. Tá? Então, a resposta será 3, o B, o C e o D. Determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro. No B, nós temos 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Certo? Então, aqui na ordem, respectivamente, o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. 8, 6 e 12. O poliedro C, 5, 5, 8. 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. E, por fim, o poliedro D, temos 8 vértices, 12 arestas e 6 faces.